Fala aí, galerinha do YouTube. Aqui trouxe mais um vídeo para vocês. Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo aí para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Bom, hoje eu quero trazer aqui uma palavra um pouco pesada, mas uma hora ou outra eu sei que eu teria que falar disso. Eu não ouço muitos falando disso, mas eu tenho que falar. Então, a palavra que eu vou trazer aqui hoje tem o seguinte tema: o ministério de pastora não existe na palavra de Deus e não é aprovado por Deus, certo? O que eu vou fazer é somente ler o que está na palavra de Deus, e o Senhor nos dará o entendimento. Amém? Quero começar com esse versículo aqui, esse que está de vermelho. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Isso quem disse foi Jesus. Então nós não podemos anular ou deixar de crer no que está escrito só porque não agrada a nossos ouvidos. Jesus disse palavras de amor, mas também disse palavras duras. Então nós temos que saber ouvir, saber aprender, para que possamos honrá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Então, primeiro temos que entender que a palavra de Deus é a verdade, tá? Bom, agora começando, pega a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, e vá comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Está escrito assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você pode ler o contexto. Aqui Jesus está falando da unidade na diversidade, porque somos muitos membros de um só corpo, que é o corpo de Jesus, o corpo do Senhor. Embora somos muitos, somos um, e diferentes de cada um. Isso não é machismo, é uma expressa ordem do Senhor. Ele coloca os membros como quis, tá? O fato de ser pastora não está na palavra de Deus. Não existe pastora na palavra de Deus. O Senhor não ordenou nenhuma pastora. Jesus não escolheu nenhuma discípula, nenhum discípulo mulher, tá? Isso não é machismo, essa foi a vontade dele, tá? Mas isso começou lá do início. Então vamos lá no início, em Gênesis. A mulher perdeu a igualdade com o homem em relação à autoridade, sendo assim desde então submissa ao homem. Isso foi uma consequência do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. E a mulher, ou seja, para a mulher, disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
certo? Os dois eram iguais, ninguém mandava em ninguém, só Deus mandava nos dois, entendeu? Mas um não tinha que ser submisso ao outro, não era assim, passou a ser assim. Agora a mulher deve ser submissa ao homem. Ser submissa não é ser escrava, é respeitar. O homem é aquele que dá a última palavra, porque na relação de marido e mulher, a palavra de Deus compara a relação de marido e mulher como a relação da igreja com Cristo, e a igreja está submissa a Cristo. Então a mulher deve ser submissa ao marido, ao homem em geral. O homem se corrompeu ao permitir que a mulher pregue, ensine, lidere, sendo que isso não é permitido, não é de Deus. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 34, está dizendo assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. A lei é aquela que está lá em Gênesis 3,16, tá? Tem que estar submisso ao homem. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Agora vamos lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tá? Não é que a mulher não possa falar. A correta interpretação é que a mulher não pode ter voz, não pode ensinar, salvo se for para outra mulher, como está escrito na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 1 ao 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta aos velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja que tem um perfil para a mulher. Se ela tem que ser moderada, casta, operosa, dona de casa, bondosa, submissa aos maridos, senão a palavra de Deus é blasfemada. Blasfêmia. Veja a gravidade disso, tá? Isso é a palavra de Deus, é a verdade. 1 Coríntios, novamente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 35, diz aqui: e se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. É indecoroso, não é bonito, não é admirável. E no versículo 36, eu quero finalizar. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio somente para vós?
Isso aqui é um ensinamento para mulheres. Aqui ele estava falando com mulheres, tá? Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós, tá? E o versículo 38 para fechar. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado, tá? Então aqui a palavra de Deus nos ensina que a mulher, não é que a mulher tem que viver calada, não pode falar. Ela não pode ensinar, dominar o homem, tá? Porque a mulher foi enganada, tá? E fez o homem pecar. Ela cometeu 2 erros. Então, essa foi a decisão de Deus, foi a ordem de Deus. Então não podemos anular sabendo que a palavra de Deus é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, o resto é tudo mentira, tá? E a mulher pode fazer a obra sim, tá? A palavra de Deus tem várias mulheres fazendo a obra, tá? Você pode ler as cartas de Paulo, as cartas de João, tá? As cartas de Pedro. Pode ler que tem mulheres fazendo a obra, tá? Muitas mulheres, ele agradece a muitas, tá? Elas são cooperadoras da obra, porém, elas não podem liderar, dominar o homem, tá? Fazer a obra sim, tá? Mas pregar, ser pastora, mulher pode trabalhar, né? Porque aqui no livro de Provérbios, veja bem, aqui a mulher pode trabalhar, ó. Capítulo 31, ó. Aqui, ó. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade. Ó, de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Tá? Então, a mulher pode trabalhar, tá? Então a palavra de Deus é a verdade, tá? Não fui eu que disse, não fui eu que escrevi, tá? E é isso aí, tá? Então, peça a Deus para te dar entendimento, a sabedoria, para compreender o que está por trás da letra, tá? Porque Deus me deu esse entendimento, o Senhor me deu esse entendimento, tá? E existem mulheres de Deus, porém a função pastora não existe. Mulher líder não existe, tá? Não existe na palavra de Deus, tá? E é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Mix do Digo. Se você gostou, dê um like, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho aí para você receber a notificação de novos vídeos. Valeu, fiquem na paz, fiquem com Deus e que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.